você que abra sua Bíblia no Salmo 34, bom dia. Salmo 34, a partir do versículo 19. A gente tem essa porção da palavra de Deus, né? Ela diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam nenhum será condenado. Amados, acho que essa palavra, né, tem a ver com a vida de Esdras e também as nossas vidas, que diante de tantos problemas, diante de tantas dificuldades, e diante daquilo que a gente vê pelo mundo, certamente o seu coração, olhando para o mundo, olhando para o Brasil, olhando para as coisas que acontecem ao nosso redor, certamente você fica indignado, você fica injuriado, você fica entristecido pelas coisas que acontecem de absurdos, né, de injustiça, de coisas assim, né, caóticas, e às vezes você não tem como a gente ficar indiferente a tudo isso, né? Não tem como nós não ficarmos indiferentes a isso. E por isso diz o texto que são muitas as aflições do justo, são muitas aflições do justo. Né? Aquele que anda com Deus, ele tem uma outra visão, ele tem uma outra perspectiva de mundo. Nós olhamos o mundo de maneira diferente. E por nós olharmos o mundo diferente, nós sofremos. Nós sofremos. E a nossa dor, nosso sofrimento, tem a ver um pouco com aquilo que está no coração de Deus, a olhar para o mundo e a olhar para as coisas que estão acontecendo, né, debaixo dos seus olhos. Bom dia, bom dia. Então, queridos, que nós possamos sempre nos alegrarmos no Senhor, sabendo que no Senhor nós somos preservados, somos protegidos e somos consolados para a glória dEle. Amém, queridos? Amados, eu quero, né, antes de nós fazermos oração, temos aniversariantes dessa semana, a Dona Ivone, né, a Dona Ivone faz dia 16, junto com a Sara, né, também tem o Zé Luiz, né, o Zé Luiz, né, vamos orar tanto por ele, pela Kênia, né, faz tempo que a gente não os vê, né, que o Senhor esteja abençoando e consolando a vida deles, ajudando eles no dia a dia. Vamos ter um momento de oração, então, amados. Ô, Nara, água. Esqueci de pegar água. Estou com uma pigarra. Vamos orar então, amados. Querido Deus, nosso Pai, nós somos imensamente gratos ao Senhor, porque nesta manhã, ó Pai, a Tua graça e misericórdia, ó Pai, se renovaram em nossas vidas. Obrigado a Deus pela noite de descanso que cada um de nós tivemos, onde, ó Pai, nossos olhos se fecharam, onde a nossa mente, ó Pai, entrou, ó Pai, no estado de descanso, e mesmo ali, ó Pai, totalmente, ó Deus, vulneráveis, o Senhor, ó Deus, esteve protegendo-nos. O Senhor esteve nos guardando do mal. E por isso, ó Pai, nós te bendizemos, porque nesta manhã podemos experimentar, ó Deus, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Por isso, ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Queremos, ó Pai, agradecer-te pela vida dos nossos irmãos, ó Pai, que estão de aniversário essa semana. A Dona Ivone, a Sarinha, ó Pai, abençoa, ó Deus, aos nossos irmãos, ao Zé. Pedimos, ó Pai, a Tua graça sobre esses queridos, ó Deus, que o Teu amor seja abundante sobre eles. Que o Senhor assista, ó Deus, a Dona Ivone, ó Pai, no seu leito. Que o Senhor esteja guardando, protegendo. Que o Senhor esteja com os seus familiares. Abençoa, ó Deus, a Sara, ó Pai, no seu crescimento. Abençoa, ó Deus, também o Zé, ó Pai, juntamente com a Kênia. Que a Tua graça, ó Pai, seja sobre eles, os livrando do mal e ajudando-os, ó Deus, nos seus suprimentos. Pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito esteja conosco nesta manhã, nos instruindo através da Tua palavra. Que possamos, ó Pai, aprendermos mais do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a Claudinha, ó Pai, que estará com as crianças. Que a Tua boa mão, Deus, seja sobre eles também. E assim, ó Pai, oramos, ó Pai, com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, muito bem. Bom dia a todos mais uma vez. A Claudinha vai com as crianças. Então, Claudinha com as crianças, Deus abençoe. E a gente vai entrar agora no novo livro. Falamos sobre reis, entramos agora, passamos a crônicas, e agora a gente vai entrar em Esdras, né? Vamos ter alguma questão assim importante. Vamos fazer só uma recapitulação do livro de crônicas, amados.
Vamos fazer uma recapitulação apenas no livro de Crônicas, para a gente pegar o feedback, né, para a gente poder fazer a caminhada. Como a gente viu semana passada, o tema central do livro de Crônicas, né, o propósito dele ser escrito, movido pelo Espírito Santo, né, na vida do autor, né, que cremos que seja Esdras, tem o intuito de levar a nação de Israel, que está agora começando a voltar para Jerusalém, saindo daquele período de pós-exílio, né, saindo daquele período de exílio, indo agora de volta para casa. Então Deus move o coração de Esdras para que ele possa fazer uma mensagem, trazer uma mensagem ao povo, para que o povo seja não só consolado, mas animado na sua reconstrução. Animado na sua reconstrução. Qual que é o primeiro ponto que ele traz para nós no livro? Lembrando que ele enfatiza o reinado davídico, né, estendendo assim, para a linhagem de Davi, levando o povo a voltar para a terra, mas sabendo que Deus tem levantado o seu povo e guardado o seu povo dentro dessa linhagem messiânica. E outro ponto importante é a questão da reconstrução do templo, o templo de Jerusalém. Então, essa mensagem dele tem como ponto dizer que nós continuamos crendo e desejando ser governados por Deus, e a reconstrução do templo tem essa dinâmica de trazer o governo teocêntrico para Jerusalém, ou seja, nós pecamos porque nós deixamos Deus, né, de lado e vivemos uma vida, né, debaixo do governo humano, né, de maneira tão errada e seguindo um caminho que era totalmente longe da palavra do Senhor. Então, ao resgatar isso, então, também tem a ver com o resgate da vida espiritual de Jerusalém, de Judá, ou seja, para que a minha vida seja restaurada, então nós temos que entender que a vida restaurada do ser humano só pode começar no coração dele, né? E como acontece essa obra de restauração no coração? Somente por Deus, né? Ou seja, nós cristãos só podemos ser reconstruídos, né, restaurados na nossa vida, se nós pensarmos primeiramente na nossa vida espiritual. A gente só vai estar bem, a gente só vai estar bem na nossa vida, se a nossa vida espiritual estiver bem. Não é a vida financeira, não é a estabilidade financeira, não é a estabilidade familiar, não é a estabilidade social que vai trazer para nós conforto no sentido mais íntimo da palavra. Não é isso que vai trazer uma verdadeira paz interior para o nosso coração. Então, nós temos que entender que a nossa vida, para estar bem, tem que começar na nossa vida espiritual. E muitas vezes é aquilo que menos damos ênfase na nossa vida. A gente se preocupa com a nossa saúde, a gente se preocupa com a nossa estética, nós nos preocupamos com outras coisas externas, mas nós não nos preocupamos com aquilo que é mais importante para nós, que é o espiritual. E a ênfase do Crônicas é essa, é trazer a consciência para a nação de Jerusalém, agora a nação de Judá, que ao regressar para a terra, eles têm que reconstruir a sua vida com Deus. E faz com que a reconstrução do templo, de maneira pedagógica, faz eles lembrarem que eles precisam colocar Deus no centro da vida deles. E debaixo do governo de Deus, né, mediante a linhagem messiânica de Davi. Bem, queridos, outras questões importantes, né? Crônica, só para nós fazer um feedback, a gente falou que ele tem 4 divisões, né? Tem 4 divisões. Ele começa com a genealogia de Adão, de capítulo 1 até o capítulo 9. Ele fala sobre o reino de Davi, né, do capítulo lá, né, esse período, né, do reino de Davi, do capítulo 10 ao capítulo 29. A gente tem aí o reinado de Salomão, que é a segunda crônica, já de capítulo 1 ao capítulo 9. Depois nós temos a história, né, do declínio do reino depois de Salomão, os seus descendentes levando então Judá à decadência. Até que em 586, então, ele é dominado pela Babilônia e é subjugado, né, levado para o exílio babilônico em 586. Tá bom, queridos? Então essas são as partes, né, do livro de Crônicas. Ele termina, o epílogo dele termina falando sobre a consolação, né, de Deus sobre a nação, né, sobre a linhagem de Davi, mostrando a restauração de Joaquim, né, o descendente de Davi, o rei lá, que estava exilado e foi restaurado na sua glória de rei, e foi então trazido à corte do filho, né, de Nabucodonosor, para dar continuidade à sua vida ali no reino exilado. Ok, queridos? Então a gente entra em Esdras, né? A gente entra em Esdras, e a gente, como viu, né, o início do livro de Esdras é semelhante, é o mesmo texto, né, que ele termina seguindo Crônicas,
e ele faz novamente essa menção, né, de Dário, né, governando ali, então, entrando na Babilônia, destruindo o reino da Babilônia, e agora né, se tornando novo senhor daquelas terras, né, e também de Israel. Muito bem, amados. Segundo Crônicas, capítulo 1. Segundo Crônicas, né? Não. Estou lendo segundo Crônicas, Esdras. Eu estou querendo em Esdras. Segundo Esdras, né? Capítulo 1. Vamos lá. Podia ter, né? Vamos lá, em Esdras. Capítulo 1 de Esdras, então tem aí para a gente aí, né, o primeiro ano do reinado do rei Ciro, rei da Pérsia, né? Então se cumprindo a palavra que trouxe Deus através de Jeremias. Se a gente for ver Jeremias capítulo 25, você vai ver lá a profecia de Jeremias no capítulo 25, que Deus traria Ciro para ser o governante e ser aquele que tiraria, né, Judá do exílio babilônico e subjugaria então a nação da Babilônia e então libertaria o seu povo. Então você vê, muitos e muitos anos antes, Deus já tinha revelado para o profeta Jeremias a respeito de Ciro. E por causa dessas coisas que Jeremias era perseguido e era rejeitado pela nação, porque ele dizia que o socorro de Israel, o socorro do povo de Deus, vinha por mão de reis de outros reinos, né, que não era do povo de Deus. Né, um juiz que Deus se levantaria que não era deles. Isso trazia a eles muito desconforto, né, para que eles pudessem confiar em Deus. Data. Seguindo a linha de crônicas, então é certo que Esdras também ele é um autor pós-exílico. Quem são os autores pós-exílico? Esdras, Neemias, Esther, aí você vai lá nos profetas, você vai lá, Zacarias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então esses três profetas, juntamente com esses livros históricos, são o período pós-exílico, ou seja, é o período que Israel saiu do exílio babilônico e volta para a terra, então, de Jerusalém. Ok, queridos? Então, esse é o período pós-exílico. Então, é o momento que eles saíram, se libertaram, e a reconstrução do povo, então, passa por esses momentos. Tá bom, queridos? Então, Esdras, com certeza, então, ele está vivendo esse período pós-exílico, então, ele está saindo, né, com o decreto de Ciro, então, ele está mostrando, olha, Ciro começou a governar sobre nós, e agora o Ciro faz um decreto fazendo com que nós sejamos levados de volta para a nossa terra. Olha só, olha o decreto de Ciro. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fica em Judá. Edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja que for o lugar que habitar, que os homens desse lugar o ajudem com a prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Ou seja, com esse decreto de Ciro, fica bem claro que Deus levanta Ciro para tirar o povo do exílio e levar para onde? Qual que é o objetivo dele? Ele tem clareza, ele tem uma claridade com respeito ao seu chamado. Deus me chamou para tirar o povo do exílio e reconstruir o templo lá em Jerusalém. Deus pode falar com o ímpio? Pô. Deus pode levantar pessoas que não estejam dentro da nossa família da fé e Deus levantar homens assim para trazer benefícios ao povo dele? Como diz Lutero, né? O diabo, como que ele fala? Eu sou o diabo de Deus, né? Então, esse é o diabo de Deus. Ou seja, Deus levanta até mesmo o ímpio para beneficiar o povo de Deus. Ou seja, o diabo, né? Ou seja, o ímpio, né? Também está debaixo do governo, né, de Deus, está debaixo das ordens de Deus. Ainda que eles façam de mau humor, ainda que eles façam de maneira muito brava, mas eles vão fazer. Então, a gente olha para o livro de Esdras e nós temos algumas coisas importantes para pensarmos. Esdras agora vem para a terra de Jerusalém, e o que ele encontra em Jerusalém? O que ele narra nos primeiros capítulos? Ele vai narrar uma longa lista de pessoas que estão vindo para essa leva. São 50 mil pessoas nessa primeira leva, saindo do exílio, são 50 mil pessoas que estão voltando para Jerusalém.
E dessas pessoas, então, ele enumera as famílias que estão retornando para Jerusalém. Ok, queridos? Olha só, nessa questão, você tem coisas importantes para pensar. Esdras está com 26 anos, né, 26 anos antes, ele tem uma colocação. Olha para o capítulo 10. Vamos lá no capítulo 10 de Esdras. Versículo 3. O que você tem aí? 13. 10, 3. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. Quanto tempo passou isso? Esse discurso no final do livro dele. É o momento na qual o povo já voltou, já começou a obra da restauração, terminou a obra da restauração, e agora começa algumas pendengas, que a gente vai ao longo do tempo. Mas o final do livro traz uma crise. O final do livro traz uma crise para esses exilados que voltaram. Levou aproximadamente 21 anos a reconstrução do templo de Jerusalém. Eles voltaram do exílio, levou aproximadamente 21 anos para reconstruir. E se a gente, quando chegar em Neemias, vai ficar pior ainda, porque vai levar 50 anos para fechar o muro de Jerusalém. Então, aí, dentro dessas questões, a grande crise, no final, depois de 21 anos, que agora que eles restauraram o templo, então chega a Esdras e fala assim, nós temos um problema em nossa terra. O que diz o texto outra vez? É o 10:3, só o 3. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. O que aconteceu com os exilados? Houve casamento misto. Houve casamento misto. Dentre sacerdotes, levitas, autoridades, nobres e o povo em geral. Todos eles se casaram com pessoas da terra da Babilônia. Não ficaram só restritos ao povo de Deus. E esse casamento misto, aos olhos de Esdras e de Neemias, é um dos grandes demonstração, né, de rebelião contra Deus. Ainda nos nossos dias, né, Paulo diz assim lá nas suas cartas, né, de Coríntios, fala assim para nós evitarmos casamentos mistos, para não trazer julgo desigual sobre os casais. E parece-nos que nós não levamos isso muito a sério. Parece que a gente não leva isso muito a sério. Ou pessoas que fazem associação com pessoas ímpias, em sociedades comerciais. Não estou dizendo que você é ser empregado, não é isso, é ser sócio. Ser sócio de um ímpio. Então são coisas que o livro de Esdras traz para nós à tona de problemas cotidianos nossos. Problemas cotidianos nossos, que nós não relevamos. Você acha que tem problema uma pessoa cristã casar com uma pessoa que não seja cristã? Você acha que tem problema um cristão presbiteriano casar com um cristão batista? Ou um cristão assembleano? Eu vou discordar da irmã dos batistas, porque são armenianos, nós somos calvinistas, já deu zica. Então, queridos, até isso, até entre nós cristãos, a questão de nós casar pessoas de outras, dentro do corpo cristão, de pessoas de outras denominações, já traz grande problema. Imagina só, você é um presbiteriano, a tua esposa é uma batista assembleana, você, né, outra linha dessa, assim, nasce o teu filho. Você fala assim, vou batizar meu filho. Ela fala assim, não,
não vai passar, não vai passar ninguém. Já começa aí as encrencas. Já começa aí as encrencas. Então, amados, nós temos que pensar muito bem sobre essas questões trazidas pelo livro de Esdras, porque são pertinentes para o nosso dia a dia. A palavra de Deus assim, olha, não traga sobre você jugo desigual. Paulo faz grandes alertas sobre isso. Ele diz que se uma pessoa crente, caso uma pessoa que não é crente, ou ele se converte e a outra pessoa não se converte, porque acontece isso, né, queridos? Você pode se converter, você casou, vocês não eram cristãos, de repente uma pessoa se torna cristã e a outra não. E aí o que você faz? Vai separar? Aí Paulo fala assim, não, você santifica o outro e vai orando pelo outro. Vai vivendo, Pedro fala assim, as suas obras é a maneira que você vai ganhar essa pessoa para Cristo. Você vai mostrar o resultado da nova criatura para ele. Então, tem várias recomendações da Bíblia com respeito a isso. Com respeito a isso. Então, a gente olha assim, há problemas? Sim, há problemas. Há problemas que com certeza vai trazer para a família? Vai trazer problemas para a família, com certeza. Então, você está disposto a isso? Ok. Ok. A palavra de Deus alerta. Agora, se você vai continuar, aí é uma questão da tua responsabilidade. É um problema levantado pelo livro. Tá bom, queridos? É um problema levantado pelo livro. Outra questão importante a gente pensar. Quem que é essa figura de Zorobabel? Quem que é essa figura de Zorobabel? Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1. Essa lista, né, que ele traz para a gente. Quem que é essa lista? Olha aí. Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro do meio dos exilados da Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. E vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mordecai, Bilzã, Mispar, Bigavai, Reum e Baná. Quem que é esse homem chamado Zorobabel? Você faz ideia quem é ele? Vai lá em Mateus, capítulo 1. Vamos lá em Mateus, capítulo 1. Versículo 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Zorobabel é o último rei de Israel, da linhagem de Davi. Zorobabel é o último rei que Deus preservou, mesmo no exílio e pós-exílio. Mas ele não teve o título de rei, mas ele tinha a dignidade de ser descendente direto de Davi. E a liderança de Israel ainda tinha ele como figura de ser rei. Ele volta para Jerusalém, junto com esses exilados, esses primeiros 50 mil exilados. E lá em Ageu, se a gente for lá em Ageu, vai lá no profeta Ageu. Quem leu o versículo 2 para a gente? Quem pode ler? 2, versículo 2. Formular a seguinte indagação ao governador de Judá: Zorobabel, filho de Salatiel, ao sumo sacerdote, Josué, filho de Jeozadoc, e ao restante do povo. Aí continua. Tende todos vós, os sobreviventes, que se lembram de ter visto esse templo em sua primeira glória, comparado ao primeiro, não é como nada o que vossos olhos contemplam agora. Pode ir. Todavia diz: coragem, Zorobabel,
Olha só, né? Então a gente tem o profeta Ageu, né, que está vivendo esse momento pós-exílio, que é um profeta junto com a era de Esdras, junto com Neemias e junto com Zorobabel. E a palavra de Deus veio a Zorobabel dizendo: seja forte e corajoso, volte para a sua casa, porque aquilo que você está vendo, a glória do segundo templo será maior do que a primeira. Olha só. Porque eles lembravam do templo de Salomão, aquela suntuosidade que ele construiu, e as pessoas diziam: como a gente vai recuperar aquela majestade do templo que tinha com Salomão? E Deus diz para eles: calma, a minha glória será maior nesse templo do que foi antes. Então você vê o agir de Deus na vida de Esdras, na vida de Zorobabel, na vida de Ageu, para levar o povo de volta, a fim de que possa reconstruir uma nação. E uma nação é reconstruída a partir do seu fundamento principal, que é Deus. Que é Deus. Se a minha vida e a sua vida não for fundamentada primeiramente em Deus, nós somos já fracassados logo na largada. Logo na partida da nossa vida, nós já estamos em estado de fracasso. Nós já estamos derrotados. Se Deus for aquilo secundário na nossa vida, se Deus não for aquilo principal na nossa vida, a nossa vida está fadada ao fracasso. E aí nós temos nosso panorâmico, né, na página 4, nós temos um panorâmico aí bíblico, né, das ações, as datas. Né, 539, então Ciro conquista a Babilônia, seu reinado oficialmente começa em Nissan, né, no ano de 538. Daniel capítulo 5, versículo 30. E aí você vai, 538, 537, 536, 536 a 520, 530 a 522. Agora uma pergunta: você sabe por que a gente vai regredindo? Por que a gente vai regredindo? 539, 538, 537. Por que a gente vai 540? Por que a gente vai subindo? Porque a gente está indo para o ano zero. Qual que é o ano zero? Cristo. Então a história cronológica, né, a gente tem lá AC e DC. Antes de Cristo, depois de Cristo. Ah, você viu agora que tem uma nova nomenclatura, né? Não existe mais Cristo nessa datação. Era comum. Tiraram o AC e DC. A era comum é a nossa era. A antiguidade é a era da antiguidade. Então, até isso os caras estão mudando a maneira de olhar para o mundo, porque eles querem tirar qualquer sombra de Cristo, eles querem tirar qualquer sombra de Deus que possa fazer uma referência a Deus. Então, a gente vai voltando porque nós estamos indo para o ano 1. A gente está indo para o nascimento de Cristo. Depois de Cristo, então, a nossa era, 2024, depois de Cristo. Ou se a gente vê os antigos, né, documentos, escreve assim: ano 1554, ano Domini. O que significa ano Domini? Ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Era a maneira que as pessoas se relatavam aos anos. Então, queridos, nós temos essa questão. Então, quando você vê a idade cronológica descendo, é porque nós estamos indo para o ano do nascimento de Cristo, tá bom? Por isso faz uma confusão às vezes. Você começa a olhar assim as datas e fala assim: mas que doidura isso aqui? É por causa disso, tá? Porque a gente está caminhando para o ano do nascimento de Cristo, tá bem? Então, 539 antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, o rei Ciro dominou Babilônia. Ano 458 antes de Cristo, Esdras e o grupo chegaram a Jerusalém com presente dos judeus babilônicos para o templo. Casamento misto são dissolvidos. Imagina a confusão que deu, né? Você consegue imaginar a confusão que virou esse negócio aí? Amados, qual que é a teologia desse livro? Né? A gente tem uma questão importante para a gente pensar. O que nós podemos olhar para esse livro e o que nós podemos aprender de maneira teológica? Quando você olha esse livro, vamos lá para Esdras, voltemos a Esdras. Voltemos a Esdras. Vamos lá para o versículo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte. Aí vem o decreto. Ontem, nos jovens, eu falei sobre providência. A gente falou sobre providência. Providência é um item da nossa teologia.
É a pergunta 10 e 11 do nosso catecismo, do nosso breve catecismo. O que você entende como providência? O que a gente entende como providência divina? Decretos, os planos de Deus, a obra de Deus, a criação, toda a história, passado, presente e futuro, as coisas que aconteceram, as coisas que acontecem, as coisas que acontecerão, tudo isso está dentro do bojo da providência. A sua oração que você faz a Deus está dentro da providência. Coisas que Deus já decretou. As coisas que acontecem na nossa vida, os problemas que acontecem na nossa vida, por que nós temos a graça de Deus, que Deus deu uma janela para nós podermos fazer petições a Ele? Porque nós a nossa vida não é seguindo um destino de fatalidades e coisas que nós vamos ter que viver a vida inteira. Não. Dentro da nossa vida, nossos problemas, nossas dificuldades, Deus usa o meio de graça da oração para que você possa chegar a Deus e fazer pedidos a Ele. A resposta dessa oração está dentro da providência de Deus, está dentro do decreto de Deus. Porque você faz esse pedido e Deus responde com sim ou com não, dentro da providência de Deus, porque Ele está governando a nossa vida, Ele sabe o que é melhor para nós. Ok? E quando nós fazemos essa oração e Deus responde com sim ou com não, então nós temos a oportunidade de experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Se é sim, glória a Deus, aleluia. Se é não, glória a Deus, aleluia. E tocou o sinalzinho. Bem peteca. Amados, sendo sim ou não, cremos que Deus está administrando a nossa vida de maneira sábia e perfeita. E por isso eu glorifico a Ele em todas as coisas. Aqui nesse livro fica enfatizado aquilo que foi contrário lá no Egito. Aqui é o outro lado. É o antagonismo. Egito, Babilônia. Exílio, exílio. Saída, saída. Como que foi elas? Como que foi elas? O que Deus disse para Moisés? Eu endurecerei o coração do faraó, para que ele me glorifique. E agora aqui, Deus diz assim, o texto diz assim, Deus tocou no coração de Ciro, para que ele tirasse o povo do exílio e levasse para Jerusalém para reconstruir o templo. Olha a situação. De um lado Deus endurece e do outro Deus move. E então, isso é moto, né? E o que mostra para a gente isso? O que mostra para a gente essa verdade bíblica? Quem move os corações? Para sim ou para não? Deus converte o pecador e Deus endurece o pecador. Deus abre as portas e Deus fecha as portas. Quem está no governo de todas as coisas? O livro de Esdras nos mostra o governo de Deus a partir de Ciro. Agora o povo está voltando para a terra. E agora eles estão entendendo que eles foram por causa do pecado. Eles entenderam que tudo isso foi uma disciplina de Deus para eles. E agora estão voltando. Eu pensar assim, mas como que a gente vai reconstruir o templo se a gente não tem dinheiro? Com que recursos nós vamos reconstruir o templo de Salomão? Que recursos a gente vai reconstruir tudo aquilo? Como que a gente vai fazer para fazer isso? Como que as nossas vidas vão voltar à normalidade? O texto diz para nós que Deus move o coração deste homem, dando não só o passe de volta para a terra, mas também dá todos os recursos necessários para que eles possam fazer isso. Olha como fica evidente esse livro. Vai andando um pouquinho. Vai andando um pouquinho. Vai no capítulo 5.
Vamos ao capítulo 5. O que acontece no capítulo 5? Se você ver o capítulo 4, vamos lá no capítulo 4 primeiro, antes do capítulo 5. Diz assim: quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo ao Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes de famílias e lhe disseram: deixe-nos ajudar a construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez vir para este lugar. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros chefes de famílias de Israel responderam: vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos sozinhos vamos construí-lo ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reino de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Uau! Esses aqui são o pessoal lá de Samaria, são o pessoal de Israel. Tá? O rei da Síria tirou toda aquela tribo, as 10 tribos, levou embora e trouxe outro povo. Esse povo, né, seus deuses, achavam que estavam adorando o Deus de Judá, o Deus de Jerusalém. Porque Jeroboão construiu 2 templos, dizendo assim: vocês não voltem lá porque esses aqui são nossos deuses. E eles chegaram lá, viram aquele templo, viram aquelas estátuas e continuaram adorando aquele Deus, achando que era o Deus verdadeiro. Aí eles chegam para Zorobabel e dizem assim: escuta, nós queremos participar da reconstrução do templo também, porque nós adoramos o mesmo Deus. Zorobabel fala assim: não, vocês não adoram o mesmo Deus que nós. Vocês não adoram o mesmo Deus que nós. E vocês não têm participação nenhuma em nossa linhagem, porque vocês não são filhos de Abraão. Foi suficiente para criar uma celeuma no livro de Esdras. Esse pessoal se levantou, ele falou sobre o decreto de Dário, de Ciro, então falou assim: acho que esse negócio já passou quantos anos? Provavelmente uns 15 anos já passou. Onde está esse decreto que a gente não sabe nada disso? Eles fazem uma carta, então, agora para o novo rei, que é Dário, que é o sucessor de Ciro. Falei assim: escuta, é verdade que tem um decreto de Ciro para que eles possam reconstruir o templo? Porque ele vai ter a carta toda, no capítulo 5 vai mostrar toda a carta. Falei assim: como que vocês vão permitir que vocês vão deixar esses homens construir o templo e restaurar Jerusalém? Porque é uma cidade fortíssima que ninguém pode derrotar. Se esses caras reconstruir Jerusalém, pode ter certeza que vai trazer problema para vocês. Pode ter certeza que o povo vai se rebelar contra vocês e vocês não dominarão mais eles. Como que vocês vão deixar que esse reino seja estabelecido, trazendo prejuízo ao império de Dário? Aí Dário então recebe a carta e diz: opa, estamos certos. Como que eu vou deixar isso? Não, eu posso. Ele manda suspender o trabalho. No capítulo 5, então, capítulo 6, você vê que o templo parou. E aí, no capítulo 5, aí você tem uma repreensão de Ageu, que é o texto que a gente leu lá. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, que estavam sobre eles. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Jodac, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Nesse tempo, Tetanai, governador da região deste lado do Eufrates, e Setar-Bozanai, e os seus companheiros vieram até eles assim e lhes perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruir esse templo e restaurarem esta muralha? Aí vai continuar toda a conversa, tem um decreto ali embaixo. E aí então você vai caminhando, e você chega no versículo 15. Você chega no versículo 15, do capítulo 5. Aí diz assim: e a quem disse: pegue esses utensílios, vai e leve-os ao templo de Jerusalém, que a casa de Deus seja reconstruída no seu antigo lugar. Então veio o dito de Sesabar e lançou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém. E daí para cá o templo tem estado em construção, mas ainda não está acabado. Agora, se parecer bem ao rei, se busque nos arquivos reais da Babilônia, se é verdade que há uma ordem do rei Ciro para reconstruir essa casa de Deus em Jerusalém, e que o rei nos faça saber sobre a vontade de quanto isto. Ou seja, Ageu e Zacarias repreendem o povo para que eles não parem a construção. Eles pararam a construção por causa da pressão do governador. Eles pararam a reconstrução. E então vem Ageu. Eu gosto de Ageu porque Ageu a exortação dele é bem simples, né? Assim, muito direta, né? bem pontual. E Ageu fala assim para o povo de Israel: olha lá, quem quiser acompanhar, vai lá em Ageu. Vamos lá em Ageu.
Ah, capítulo 1. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deva ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio de profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam a madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Que dura palavra do profeta Ageu. O povo já tinha voltado. A reconstrução estava começando muito lentamente, como diz o profeta Esdras, né, o sacerdote Esdras. E o povo aproveitou a pressão dos inimigos e disseram: graças a Deus que agora a gente vai parar de construir esse negócio. Agora eu vou cuidar das minhas coisas. Agora eu vou cuidar da minha agenda. Agora eu vou cuidar dos meus afazeres. Agora eu vou arrumar minha casa. Eu vou arrumar meus fundamentos. Eu vou deixar minha casa bonita. O telhado bonito. Pintura nova. Minha piscina. E a casa de Deus lá. As traças. Uma dura palavra para nós, igreja. Nós, igreja. Né, a gente anda pelo Brasil todo. E a gente vê igrejas e igrejas. A gente vê igrejas suntuosas, uau! E a gente vê igrejas, dá até vergonha de dizer que é uma igreja. Aí a gente pensa assim: o que significa isso? O que significa isso? Significa aquilo que está no nosso coração. Significa aquilo que está no nosso coração. Se nós verdadeiramente amamos a Deus, nós vamos dar o melhor para nosso Deus. Agora, se nós amamos mais a nossa vida, a gente vai amar mais a nossa vida. A igreja é só um reflexo do povo. A igreja é só um reflexo daquelas pessoas que ali congregam. A gente vê cidades, nós vemos estados. A gente vê cidades bonitas, cidades feias. Cidades, ainda que sejam velhas, são cidades bonitas, conservadas. A gente vê cidades novas, muitas vezes decadentes. O que significa isso? O que significa isso? É o estado de espírito de cada habitante daquela terra. Revela o estado de espírito daqueles habitantes, daqueles moradores. Se a gente olhar o nosso retrato de Pelotas, qual é o retrato psicológico que a gente levanta das pessoas de Pelotas? Olhando o estado da nossa cidade. Pessoas para cima ou pessoas para baixo? Pessoas animadas ou desanimadas? Pessoas com alta estima ou pessoas com baixa estima? Pessoas para cima ou deprimidas? Pessoas que estão empurrando a barriga, o mundo com a barriga. Ou pessoas que estão realmente envoltas em transformação. A cidade, a nossa casa, a nossa igreja revela o espírito interior de cada um de nós. Como que você cuida da sua vida? Como você cuida da sua casa? Como você cuida do seu carro? Como você cuida da sua família? Como você cuida da sua igreja? Como você cuida da sua rua? Como você cuida da sua calçada? Revela o estado de espírito seu. E não tem como negar isso, irmãos. Essa é a radiografia de cada um de nós. Essa é a nossa radiografia. Não tem como você mascarar isso. Não tem como você mascarar isso. Esse é o nosso perfil. O perfil de Israel
Saudade do templo, saudade de Deus, a casa de Deus. Oh, quero voltar para Jerusalém, quero adorar a Deus, quero adorar a Deus. Ok, vocês vão voltar para Deus, voltaram para Jerusalém. Se você de fato amasse a Deus, se amasse a Deus de fato, aquele templo era reconstruído em 5 anos. Porque eles estavam esforçando ao máximo para que fosse reconstruído. Por quê? Os recursos foram dados. Eles não precisavam correr atrás dos recursos. Nós estamos querendo construir a igreja, nós queremos reformar a igreja, queremos quebrar as paredes, mas nós estamos correndo atrás dos recursos. Oh, Jesus! Eles não precisavam correr disso. Eles não precisavam correr atrás disso. O rei disse, o ouro, a prata, tudo eu garanto. Pode fazer. Eles não tinham preocupação com a manutenção. Eles não tinham preocupação com recursos. Aonde a gente vai arrancar, ter recursos? Eles não precisavam preocupar com isso. Ciro disse, eu vou dar tudo para vocês. Ou seja, a construção do templo, a manutenção da vida deles. Eles não precisavam se preocupar com o trabalho, porque eles estariam dedicando o seu tempo para construir o templo. E o rei Ciro estaria fazendo a manutenção da família deles com os recursos para a vida deles. Você entendeu? Você entendeu? Eles não precisavam se preocupar em lavrar a terra, em abrir o seu negócio, porque o rei Ciro mandou eles para reconstruir o templo. E isso era o trabalho deles. Este era o objetivo deles, voltar a Jerusalém, para reconstruir o templo. Foi para isso que Ciro fez o decreto. Voltem para reconstruir o templo, porque Deus me chamou para isto. Você entende a exortação do profeta Ageu? Com toda a razão, com toda a razão. 21 anos levou para reconstruir o templo. Depois da varada de Ageu, depois da varada de Zacarias, depois Neemias vem para terminar a construção, mas ao final ele levou 70 anos. Ao final levou 70 anos. Será que na minha vida espiritual, na sua vida, precisa levar tanto tempo para Deus reconstruir a nossa vida? A gente pede avivamento, a gente ora por avivamento. Mas será que a gente está dedicando tempo para leitura, para oração, para estar em comunhão? Me perguntaram ontem, nos jovens, pastor, por que a gente ora? Por que a gente ora para a gente não cair no pecado e a gente cai no pecado? Eu disse assim, porque você é falso. Porque você é mentiroso. Porque lá em Hebreus fala assim, você ainda não orou até o sangue para evitar o pecado. Ou seja, você pede para Deus transformação, mas seu coração já está pensando assim, estou pedindo perdão, já estou pensando no pecado de novo. Porque você é falso. Porque você é mentiroso. Porque o seu coração está desejoso em pecar. E você não está disposto a abandonar essa prática pecaminosa da sua vida. Amados, o livro de Esdras traz a nós a consciência. Você ama Deus de fato, de verdade? Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Porque é o primeiro mandamento. Ame a Deus acima de todas as coisas. Todas, é todas. Até mesmo acima da tua vida. Até acima da tua vida. Deus não tolera repartir o trono dele com ninguém. Nem com você. Nem comigo. Ele é soberano. É Ele. Tudo é Ele. E tudo é para Ele. Ou a gente vive para Ele, ou a gente está sendo mentiroso. Ou a gente está sendo hipócrita. O livro de Esdras traz a nós essa consciência. O templo é a primeira coisa na sua vida. Para que a gente possa olhar isso, o que ele diz para nós? Continua o texto, olha lá, continua o texto de Esdras. Agora eu vou tirar aqui, já deu calor. Misericórdia, eu sono. eu e essa blusa aqui. Amados, vamos lá.
Versículo 23, capítulo 7. Versículo 23, capítulo 7. Tudo que for ordenado pelo Deus do céu, que se faça em exatidão para o templo do Deus do céu. Pois porque haveria grande ira sobre o reino dos seus filhos, também informamos a respeito de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. E você, Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região do outro lado do Eufrates. Isto é, todos que conhecem as leis do seu Deus, e que elas sejam ensinadas aos que as conhecem. Todo aquele que não observar a lei do seu Deus e a lei do rei com diligência será condenado ou à morte, ou ao deserto, ou ao confisco dos bens, ou à prisão. Quem diz isso? Quem está falando isso? Quem está falando isso? O rei Dário. Ciro morreu, rei Dário assume. Então, agora é o decreto do rei Dário. Por quê? Os espias mandou, né, os oponentes mandaram consultar o rei Dário sobre o decreto do rei Ciro. E aí, então, o rei Dário falou assim, deixa eu ver esse negócio, deixa eu ver o que o meu pai fez. Aí, então, vão consultar as crônicas do rei Ciro. E chega nas crônicas do rei Ciro, dá de cara com o decreto dele. Pum! Chega o rei Dário e fala assim, rei Dário, esse povo está certo. Teu pai mandou esses caras reconstruir o templo. E está aqui o decreto. Ele olhou e falou assim, porque assim, queridos, uma lei de um rei, ela não pode ser revogada. Ela não pode ser revogada. O livro de Esther fala isso. Ele não pode revogar. Nem outro rei pode revogar. Ele falou, opa, aqui tem um decreto do meu pai. Vamos restabelecer esse negócio. Vamos colocar as ordens no negócio. Então, agora está a decisão do rei Dário. E ele nomeia Esdras, não só como sacerdote, mas como mestre e como governador. Esdras, eu estou te incumbindo de você ensinar a palavra para o seu povo, ensina a palavra do teu Deus para o teu povo, governe essa nação, e se alguém desobedecer a lei do teu Deus e a lei do meu reino, seja morto, seja exilado no deserto, ou perca os seus bens. E sobre os estrangeiros, disse assim, vocês pagarão um pedágio para eles. Vocês ajudarão com dinheiro, com ouro, com prata, para a reconstrução do templo de Jerusalém. Então, é uma maneira de ajudar, né? Então, queridos, quando a gente olha tudo isso aqui, a gente vê assim, a mão de Deus guiando as coisas, só que você chega ao momento no qual o livro de Esdras também, ele traz essa ordem sacerdotal, ele pega o decreto de Davi, que estabeleceu a ordem litúrgica, as tribos, né, dentro de Levi, quem eram as famílias que cuidariam do quê? Então tem os sacerdotes, tem os levitas cantores, tem os tesoureiros, tem os porteiros. Se você vai na Bíblia, nesse capítulo, você vai vendo a nomeação de cada família voltando à sua ordem de trabalho dentro do templo. Por quê? É esse entendimento de que a gente entende que a reconstrução do templo de Jerusalém não é só a parte física, mas a parte interna, a funcionalidade, a vida religiosa, voltando à normalidade, estabelecendo sacerdotes, levitas, porteiros, tesoureiros e todas as pessoas que necessitam dentro dos ministérios da igreja. E então é a questão assim, como que a igreja sobrevive? Através dos ministérios. Através dos ministérios. Como é importante os ministérios dentro da igreja? Porque é a parte viva da igreja, que está ativando, está em ação, fazendo com que cada um de nós possa estar sendo operosos, para que o Espírito Santo nos use conforme lhe apraz, nos ministérios que Deus nos deu, nos dons que Deus nos capacitou. Graças a Deus que a nossa igreja, né, é bem aberta. Se você sente vontade de participar de um ministério, é só procurar um líder do ministério, dizer que você tem vontade de servir naquele ministério e Deus abençoe. E Deus abençoe. Graças a Deus que a gente tem essa abertura. Que os ministérios dá a possibilidade de cada um de nós podermos servir ao Senhor dentro desses ministérios. Desde que você entende que é o teu dom, é o dom que Deus te deu para servi-lo na igreja dele. Bom, queridos, o livro continua, né? O livro continua,
tem a entrega dos sacerdotes, tem a entrega das ofertas, tem toda aquela questão toda. E aí então chega o capítulo 9. E aí tem a teologia, né? Qual que é a teologia que a gente tem aqui no livro? Tem a questão de nós entendermos, né, que Deus encoraja, né, encoraja a gente, ainda que a gente pense que nós somos uma pequena comunidade, uma pequena igreja, Deus levanta a gente no nosso contexto, na qual nós vivemos, para que nós sejamos o quê? Por que Deus levanta as pessoas? Por que Deus levanta as igrejas dele no meio de nações, no meio de povos, no meio de cidades idólatras e cidades que vivem em pecado? Por que Deus levanta essas igrejas para isso? Qual é a finalidade? Qual é a função das igrejas no meio da cidade? Mais. É ligado a isso, mas essa é uma consequência já. Mas tem uma coisa antes. Testemunho. Por que Deus, em meio a tanta idolatria, a tanto sincretismo, a tanta coisas tão loucas que tem para o mundo afora, inclusive em Pelotas, por que Deus levanta tantas igrejas no meio de tudo isso? Qual é o objetivo de Deus? Qual é a nossa responsabilidade? Paulo nos diz assim que nós somos embaixadores do reino. E aí é uma outra paulada de Deus, né? Oh, Jesus, misericórdia. Misericórdia hoje. Vocês saíram tudo vivo aqui hoje, tá bom, graças a Deus. Vocês saíram vivos daqui hoje, tá bom. Queridos, nós somos altamente políticos, tá? Todos nós somos altamente políticos, todos nós. Todos nós somos altamente políticos, todos nós. Todos nós somos políticos em extremo. Cada um tem uma posição. Todos nós, ao ter essa aptidão política, existe alguma coisa por trás disso, que chama-se cidadania. Cidadania é o ato de que você vive em um contexto, você vive numa cidade, você vive numa região, e você não só vive naquela região, mas como você se preocupa com aquela região. Você, ao se preocupar, você também você acha que você tem o direito de opinar e dar uma colaboração, uma contribuição para que aquele lugar no qual você vive seja melhor. Seja melhor. Isso chama-se cidadania. Cidadania é eu ser ativo na sociedade, a fim de que a minha sociedade, a cidade onde eu vivo, possa ser uma cidade agradável e uma cidade justa na qual eu possa viver de maneira alegre. Se você está andando na rua e vê um papel sujo, um papel jogado no chão, a cidadania faz o que você fazer? Pegar aquele papel, que não foi você que jogou, procurar uma lixeira e colocar na lixeira. Isso é cidadania. Porque você está pensando num bem-estar coletivo. Ok? E nós queremos uma cidade boa para morar? Nós queremos viver numa sociedade legal? A gente não quer viver num bairro legal? Mas se você só ficar reclamando, você não está fazendo nada para melhorar isso. Mas se você vê coisas práticas para fazer e faz, então faz. Faz. Não lhe custa nada. Não lhe custa nada. Diga, Nino. Aham. Virou um lixão. Aí eu e um vizinho, vou fazer um jardim. Fizemos um jardim, deve fazer quase um ano. Está perto de um ano, nunca mais apareceu nada. Eu vou lá junto, tudo que é papelzinho tem na volta para mostrar que ali tem alguém cuidando. Nunca mais botaram nada. Isso é cidadania, Nino. Isso é cidadania. Isso é a maneira de você ser prático e ativo no lugar onde você mora. Então, amados, essa cidadania que a gente olha para a nossa sociedade e a gente se alegra quando as pessoas, né, têm essa iniciativa de fazer isso, é muito bom. Agora, será que nós estamos praticando a cidadania do reino? Paulo nos chamou de embaixadores do reino. Nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra.
Essa terra não é nossa. Esse povo não é nosso. Essa nação não é nossa. Nós somos de um outro povo. Nós somos de uma outra terra. Nós somos de um outro reino. Mas isso não quer dizer que você deve ser omisso no lugar onde você vive. Pelo contrário, como representante do reino, nós temos a responsabilidade de mostrar a beleza, a maravilhosa graça de Deus através da nossa vida. Através do exercício nosso de cidadãos. Eu costumo dizer assim, você pode me xingar, você vai sair daqui assim, o pastor está falando besteira, você pode fazer o que quiser. Você pode falar o que quiser. A gente tem partido até o momento da eleição. Eu e você temos partido até o momento da eleição. A partir do momento que aconteceu a eleição, aquele governante, prefeito, governador, presidente, seja o que for, você vai passar a orar por ele. Você vai passar a respeitá-lo. Porque você entende que é a vontade de Deus para a nação. Cristão não defende bandeira. Nós não devemos bandeira partidária. Nós não defendemos isso. O que nós defendemos é a bandeira do reino. É a bandeira do reino de Deus. Esdras estava debaixo do governo de Ciro, de Dário, e ele, então, submisso a esse homem, fez as coisas. E o texto diz assim, que Deus enviou, e ele tinha consciência que Deus tinha enviado ele para fazer isso. Ninguém questionou o rei Ciro. Ninguém questionou o rei Ciro. Ninguém foi achar que Ciro estava sendo uma pessoa que estava querendo fazer coisas por conta dele. Não. Ele estava consciente de que ele estava fazendo conforme a vontade de Deus na vida dele. Se o ímpio tem essa claridade na vida dele, saber que ele está obedecendo a um mandato de Deus, e nós cristãos? Deveríamos ser muito mais conscientes de vivermos a nossa vida debaixo do governo de Deus. Muito mais submissos ao governo dele. Lembrando que a minha vida é a sua vida, ainda que você possa traçar os seus planos, lá em Provérbios 16, vai lá em Provérbios 16. Para a gente terminar. Versículo 25. Quem pode ler? Versículo 33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. E aí, a gente olha para essas questões, a gente olha para isso e a gente diz assim, quem dirige nossos passos de verdade? Quem dirige nossos passos de verdade? Nós temos um ledo engano, a gente tem um ledo engano de a gente achar que nós temos livre-arbítrio. Que você pode tomar suas decisões por você mesmo. Você acha que pode direcionar seu caminho por você mesmo. É um ledo engano. Provérbios nos diz que a sorte se lança no regaço, mas as decisões vêm de Deus. Nesse mesmo texto diz assim que há caminhos para o homem que parecem bons, mas são no fim caminhos de morte. E ainda nesse mesmo capítulo diz assim, há caminhos para o homem que ele vive, mas segundo os passos que ele toma no caminho dele, dirigidos por Deus. Dirigidos por Deus. O grande mistério do decreto de Deus é que ele não nos revela os propósitos dele. Ele não nos revela os caminhos que nós temos que andar antecipadamente. Nós somos movidos por essa mão de Deus de tal maneira invisível que a gente vai seguindo a nossa vida. E esse caminho que a gente vai seguindo, sem nós sabermos, seguindo, seja a sua intuição, seguindo a sua vocação, seguindo os seus desejos, todos esses caminhos foram traçados por Deus na sua vida. Nós não somos autônomos sobre essa terra.
Deus é que dirige cada passo da nossa vida. E os nossos erros? E os nossos pecados? Também está dentro do decreto de Deus. Para que a gente possa experimentar da graça e da misericórdia dEle. Isso não quer dizer que você pode viver no pecado. Não significa isso. Mas se cometemos os pecados, se nós cairmos, entendemos que há um propósito de Deus também na nossa vida. Assim como foi a vida de Davi. Assim como foi a vida de Davi. O livro de Esdras traz para nós essa consciência. Para que a gente possa viver verdadeiramente, irmãos. Colocando Deus no centro da nossa vida. Como Rei, como Senhor. Para que a nossa vida possa ir bem. Possa ir bem. Para que a gente se sinta bem na nossa vida pessoal. Porque sem Deus, a gente vai ser as pessoas mais frustradas dessa terra. Eu estou falando para cristãos, tá? O ímpio está vivendo a vida dele, mas estou falando para cristãos. Cristãos que reconhecem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, mas vivem não debaixo dessa hierarquia, mas colocando Deus como segundo plano. Bem, queridos, que Deus os abençoe. Que nós possamos olhar para esse livro de outra forma. Que a gente possa olhar para esse livro de uma outra perspectiva. Que a gente possa olhar para Esdras e entender o propósito de Deus com esse livro. Levar-nos a uma vida de centralidade. Uma vida de centralidade em Deus. Debaixo da vontade de Deus, sabendo que Deus é que move os corações, irmãos. Deus é que move os corações. Ah, pastor, não sei se eu vou trabalhar naquela empresa ou nessa empresa. Ah, pastor, não sei se eu vou passar na faculdade, eu não sei se eu vou casar com essa pessoa, com essa outra pessoa. Tem um problema para ser resolvido. Deus move os corações. Deus move os corações. Quem já teve uma experiência que Deus moveu o coração de uma causa que você achava impossível? Quer compartilhar? Uma coisa assim que você achava impossível, mas Deus fez assim, ó, crack, virou a chave e a coisa aconteceu. Eu já contei essa experiência que foi a gravidez da minha filha mais velha. Aham. Os médicos tinham praticamente a chance dela ser mãe era zero. E aí Deus operou e ela está na segunda gravidez agora. Deus opera, né? Deus opera. Diga, Bruna. Ah, que isso, menino? Não me inventa coisa. E aí, ano passado eu tinha feito a UFG, que é a Federal de Goiás, e a UFPEL perdeu o prazo. Eu tinha que enviar até 16 de outubro e eles enviaram 17 de novembro e não aceitaram. Aham. Aí depois eu tentei ir para Uberlândia, que é Minas Gerais, que fica mais perto de casa também, e a UFPEL perdeu o prazo de novo. Eu enviei os documentos tudo na data certa e eles demoraram para enviar. E aí esse ano eu tentei, que era a minha última tentativa, e aí eles demoraram de novo para enviar o prazo. Eu falei, pronto, né? Vou ter que ficar aqui só por mesmo. Não vai embora para Goiás, eu vou ficar 5 meses aqui a mais, paciência. E aí ontem, sexta-feira, eu tive a confirmação de que apesar de ter perdido o prazo, eles aceitaram as minhas documentações e agora eu vou embora no final de semana. Setembro? Você entende a providência de Deus? Gente, a providência de Deus, amados, ela não é antecipada. Ela não é antecipada. Deus não vai fazer as coisas acontecer na nossa vida de maneira prévia, a longo prazo, assim. Deus fazer, a gente ir lá. Não, Deus não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque existe um exercício de fé. Existe um exercício de confiança. Existe um exercício de dependência. Se a pessoa, Bruna, usando o teu exemplo, primeira vez, segunda vez, você podia dizer, Deus não quer sair daqui, então eu vou, deixa quieto,
você entende que não. E você tenta a terceira vez e perde de novo. Aí você chega para Deus e diz assim, pô, Deus, tá bom, eu vou aceitar ficar aqui em Pelotas. Com a amargura no meu coração, eu vou aceitar. E a gente olha essa questão que diz assim, a providência de Deus, ela acontece na hora certa, no momento certo. Ele não age com um cheque pré-datado. Ele age na hora certa. O texto de Esdras leva a gente a pensar sobre isso, porque a minha vida e a sua vida depende de decisões, e às vezes de outras pessoas. Dentro do mecanismo, a gente não tem autonomia para fazer as coisas, e a gente depende de uma grande engrenagem para tudo isso. Só que quem está por trás de toda essa engrenagem é Deus. Quem está por trás de toda essa engrenagem é Deus. Se Ele quiser mover as peças, Ele vai mover, mas na hora certa dele. Na hora certa dele. Só rapidinho. Quando eu cheguei em Carazinho, em 2021, 2001. A gente fica velho, a gente perde a noção de espaço. Quando eu cheguei lá em Carazinho, em 2001, um ano, levou 4 meses para eu começar a conversar com os vizinhos. 4 meses. Para as pessoas dar abertura para a gente. Aí a gente foi indo. Lá no final, lá no meio do terceiro ano, para entrar no quarto ano, incisivamente, eu pegava o texto e via um texto para mim que eu dizia assim, mas não estou entendendo. E dizia assim, te acalma, o anjo do Senhor está preparando o teu caminho. Eu olhava para ele e falei assim, mas não é aqui? Não é aqui? Insistentemente aquele texto vinha para mim. Te acalma, o anjo do Senhor está preparando o teu caminho. Eita ferro. Eu não estou entendendo. Aí no quinto ano, ia começar o quinto ano, eu fui então transferido para Ijuí. E eu fiquei lá 16 anos. Eu fiquei lá em Ijuí 16 anos. E no período esse texto começou a vir de novo. Eita só. Aí esse texto começou a vir de novo. Eita só. O que Deus está aprontando? E hoje eu estou aqui. Então, amados, nós não sabemos. Mas nossa vida é guiada, dirigida por esse Deus. Ele move os corações. Ele fecha os corações. Ele traz disposição para as pessoas nos ajudarem ou não. Para que a gente entenda, para a gente não entrar em colapso. Se eu creio na soberania de Deus, e Deus tem o controle sobre todas as coisas, eu não entro em colapso. Por quê? Porque eu estou vivendo debaixo da dependência dEle. É onde meu coração se acalma. É onde eu encontro o descanso do Senhor. É onde vem a paz do Senhor. A paz do Senhor só vem depois de eu me descansar. Para que eu descanse, eu tenho que confiar nele. E depois disso, vem a paz. A paz dele no meu coração. E eu descanso, eu vivo. Seja um lugar que menos eu tinha o desejo, mas eu vivo com alegria, porque eu estou debaixo da vontade dele. Amém, queridos? Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê consolo, e que nós possamos confiar nesse Deus que abre portas e fecha portas, que tranca corações e abre corações. É a mensagem do livro de Esdras. Amém. Tá louco, hein? Assim, em público, assim, se dá essa notícia para nós, você arrebenta com a gente, né, Bruna? Tá louco, né? Tá bom, vamos orar. Pois é. Vamos orar, queridos, vamos orar. Amado, querido Deus. Pai, como nós somos tão finitos, Pai, como a gente é tão limitado. Nós somos muito limitados, ó Pai. Limitados, ó Pai, no entendimento da Tua providência. Limitados, ó Deus, no agir do Senhor, ó Pai, sobre todas as coisas. A gente não consegue captar ainda, ó Deus, essa verdade bíblica, que o Senhor é soberano, que guia todas as coisas conforme a Tua vontade, conforme a Tua sabedoria. Como que custamos, ó Pai, a descansar nosso coração na Tua direção? Como que nós nos rebelamos contra isso? Como a gente tem a falsa sensação de sermos senhores da nossa vida. Obrigado, Deus, pela vida do Esdras.
Obrigado, Deus, por esse livro, que nos ensina, Senhor, o governo do Senhor sobre as nossas vidas. E assim te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Ótimo dia para todos.